Olá, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar para vocês como eu consegui me organizar financeiramente. Eu sei que essa é uma dúvida de muitos que chegaram aqui recentemente. Muita gente sabe que eu fui desorganizada, que eu tinha dívidas, mas muitos não sabem como foi que eu consegui sair dessa situação de endividada para poder ter uma vida mais organizada, tranquila, conseguir fazer os meus investimentos. Mas antes de eu te contar os detalhes dessa minha história, eu quero falar para você que eu estou disponibilizando para vocês o meu mini curso Como Organizar Suas Finanças. É um curso que eu gravei para você de forma gratuita, onde inclusive nele eu ensino algumas coisas que eu apliquei na minha vida quando eu estava me organizando financeiramente. Então, se você quer esse mini curso, que ele é gratuito, você não vai pagar nada por ele, é só você clicar no número de WhatsApp que eu estou disponibilizando bem aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Clica no link do WhatsApp e manda uma mensagem falando que você quer o mini curso gratuito, que eu vou estar respondendo e enviando ele para você, tá bom? Então, agora indo direto ao ponto. Como foi que eu consegui sair do caos financeiro que eu estava vivendo, momentos difíceis, com dívidas e com uma vida que eu não desejo para ninguém? Como foi que eu saí disso para o que eu vivo hoje? A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, que está nessa situação que eu estive alguns anos atrás, é que não adianta a gente se desesperar e que também a mudança ela não vai ser do dia para a noite. Às vezes a gente fica achando, né, que vai cair uma mala de dinheiro do céu, ou que a gente vai receber uma herança, desejando às vezes até ganhar na loteria para resolver todos os problemas. Mas isso definitivamente não resolve todos os problemas. Se só mais dinheiro resolvesse o problema, nós não teríamos aí tantas pessoas que ganharam em loteria, ganharam prêmios de reality shows, ficaram milionárias por um tempo, mas pouco tempo depois já perderam tudo e voltaram à mesma pobreza de origem, alguns até pior. Então, o que eu quero deixar bem claro para você aqui é que só mais dinheiro não vai resolver. E no meu caso, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi me indignar com aquela situação. Porque acontece que muita gente acaba achando normal, acaba se acostumando em viver, tendo que escolher a conta que vai pagar. Muita gente acaba se acostumando a não ter o dinheiro para pagar todas as contas e às vezes quando tem, não sobra para mais nada, não tem dinheiro para fazer algo que deseja fazer, acaba se acostumando com isso. Então a gente não pode se acostumar com a situação. Nós precisamos nos indignar. E eu me lembro claramente do dia que eu, indignada, falei: eu não aguento mais viver assim, eu não quero mais viver assim. Então aquilo ali foi o pontapé inicial, onde começou toda a mudança da minha vida. Então, se indignar com essa situação e não achar que isso é normal, foi o primeiro passo que eu dei. O segundo passo que eu dei foi procurar ajuda para sair daquela situação. Eu não estava sabendo lidar com aquilo, não estava conseguindo resolver sozinha. Então, eu comecei a procurar ajuda. E onde eu fui procurar ajuda? Na internet, como você que está aqui agora assistindo esse vídeo também fez e está fazendo. Então, eu comecei a pesquisar na internet como sair das dívidas, como eu podia fazer uma renda da minha casa, porque naquele momento eu estava com 2 crianças e uma bem novinha ainda, tinha acabado de nascer e eu não queria voltar a trabalhar fora e nem estava em condição daquilo naquele momento. Então, eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa. Então, foi procurando ajuda ali na internet que eu comecei a ver os primeiros vídeos sobre educação financeira, onde me ensinava a como administrar melhor o meu dinheiro, a como gerir ali os recursos que eu tinha, como gerar mais dinheiro para eu poder conseguir, então, a resolver aquela situação que tanto estava me incomodando. Então, esses foram os primeiros passos que eu dei de forma gratuita ali na internet, tendo acesso àquelas primeiras informações sobre educação financeira. Depois disso, eu acabei fazendo um curso que eu paguei, porque embora aqui na internet tenha muita informação, às vezes a gente não tem uma sequência, não é mesmo? E no curso que eu paguei, eu acabei tendo uma sequência, um passo a passo, que eu ia seguindo ali, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Foi o que realmente me ajudou a sair daquela situação. Mas só de ter aquele primeiro contato ali, de ter procurado ajuda, nesse caso aqui,
A primeira forma que eu achei de procurar ajuda foi na internet, porque até então eu nem sabia que tinha curso para essas coisas. Então eu tendo acesso ali àqueles vídeos, aquelas informações de como sair das dívidas, como administrar melhor nosso dinheiro, como economizar. Então, esse foi o segundo passo, que eu comecei a entender que a forma como eu lidava com o meu dinheiro é que estava errada, que eu precisava mudar alguns hábitos que eu tinha, a minha mentalidade, a forma como eu agia. Eu percebi ali, vendo aqueles vídeos e depois aquele curso, que isso era o que me levava a ter aquele péssimo relacionamento com o dinheiro, fazendo com que então eu nunca tivesse uma boa condição ali. Às vezes, quando as coisas começaram a melhorar, daí a pouco estava de novo numa situação difícil, porque a gente vive de dívida em dívida quando a gente não tem educação financeira. Você termina uma e vem aquela folga, daí a pouco você já faz outra. Então, quando eu comecei a ter conhecimento, educação financeira, eu fui vendo que esse era o problema, que eu estava fazendo errado, porque eu havia aprendido errado. Então, eu comecei a mudar esse meu comportamento, essa minha forma de ver, entender que eu não precisava de ficar fazendo uma dívida atrás da outra, terminando uma fazendo a outra, entender que a gente precisa ter uma reserva, que a gente precisa ter um planejamento para a gente seguir. E isso é o que foi mudando ali aos poucos aquela situação que eu estava naquele momento. E o terceiro passo importante nessa sequência aí foi ir colocando em prática aquilo que eu estava aprendendo. Porque eu falo sempre aqui, a informação por si só, conhecimento por si só, não vai mudar em nada a sua vida. Você pode saber como que faz um planejamento financeiro, você pode saber muito bem como fazer para investir, onde investir e não fazer nada disso. Então, não vai mudar em nada. Agora, quando você começa a colocar essas coisas em prática, aí sim é que vem a mudança. Então, o terceiro grande passo que eu dei na minha vida foi pegar imediatamente aquilo que eu estava aprendendo ali, que era tudo novo para mim, que eu fazia tudo diferente, tudo errado, foi começar a colocar aquilo em prática na minha vida. Então, colocar em prática aquilo que você aprende é um dos passos assim primordiais para você sair da situação que você está rumo à situação que você quer estar lá na frente. Depois disso, de colocar em prática aquilo ali que eu aprendi, o meu próximo passo foi acabar com as minhas dívidas. Eu tinha um objetivo, era o objetivo número 1 na minha vida, acabar com as dívidas. Então, tudo aquilo que eu fazia, as rendas extras que eu fazia, aquele dinheiro extra que eu conseguia gerar vendendo coisas na minha casa, coisas que a gente não usava, eu destinava tudo isso à quitação das minhas dívidas. Eu fiz ali uma relação do que eu devia e de qual dívida eu queria pagar primeiro, e eu fui fazendo isso. À medida que eu ia conseguindo juntar um dinheiro, na hora que ela já dava para quitar uma dívida, já ia lá, negociava, tentava baixar o valor e já pagava aquela. E assim eu fui fazendo. Então, quitar as dívidas é o próximo passo aí, quando você começa a aplicar aquilo que você está aprendendo ali de organização financeira, de cuidar melhor do seu dinheiro. E quando eu consegui finalmente quitar ali a minha última dívida, eu fui para o próximo passo, que era focar na minha reserva. Eu entendi que eu só tinha entrado naquela situação porque eu não tinha uma reserva financeira, uma reserva de emergência, como a maioria chama, e que eu chamo hoje de reserva da tranquilidade. Eu entendi que se naquele momento que eu adquiri a minha primeira dívida, se eu tivesse uma reserva, eu não tinha entrado naquela dívida, porque eu ia usar minha reserva para resolver aquele problema e ia estar tudo certo. Depois era só eu continuar a repor aquilo que eu tinha tirado. Como eu não tinha dinheiro nenhum e era algo que não podia esperar, que tinha que ser resolvido, eu tive que fazer um empréstimo. Então, eu entendi que eu precisava urgentemente de uma reserva financeira. Então, o próximo passo meu foi focar nisso, focar em criar a minha reserva. E por fim, o último passo aqui que eu vou dar para vocês, que foi assim muito importante nessa minha trajetória aí de me organizar financeiramente, embora o vídeo seja um vídeo até curto, né? Essas coisas elas não acontecem tão rápidas assim, né? A gente sabe que é todo um processo. Não é em um mês ou dois que você vai conseguir mudar todos os hábitos ruins que a gente tem financeiro, que é aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa vida. A gente vai mudando aos poucos, às vezes a gente ainda tem umas escorregadas, né? Nossa, mas eu estava fazendo tão direitinho, esse mês eu fiz uma besteira, é normal, mas a gente vai aprendendo, vai corrigindo, aprendendo com nossos erros. Então,
Por último, o que eu consegui aprender e colocar em prática era que eu precisava viver um degrau a menos. A maioria das pessoas hoje vive um degrau a mais do que elas podem. Elas querem morar numa casa que ela não pode pagar, num bairro que ela não tem condição de pagar, querem ter um carro que não tem condição de ter. E isso faz com que a gente sempre viva um degrau acima daquilo que a gente pode, e aí a nossa renda não acompanha. Então a gente vive sempre no vermelho, sempre tendo que fazer um empréstimo aqui, um empréstimo ali, usar o cheque especial, o limite da sua conta, né? Às vezes o cartão de crédito para completar ali no mês que não tem mais R$ 1. Então isso faz com que a gente viva sempre essa vida financeira desorganizada, de caos, de dívidas. Então quando eu aprendi que a gente precisa viver um degrau a menos, que a gente não precisa se preocupar de ficar querendo impressionar ninguém com o que você tem, que você deixa de ter, que é você que tem que estar em paz, dormindo em paz, com as suas contas pagas em dia, independente se você está andando num carro velho ou numa bicicleta. Então, quando você entende isso, e aí você se desapega, às vezes a gente faz dívidas porque quer impressionar o outro. Às vezes a gente compra coisas que a gente nem queria de verdade comprar, mas todo mundo tem ali à minha volta, eu vou ser o único que não tem. Então, quando a gente entende isso e se desapega dessas coisas, a gente começa a viver um degrau a menos, aí o nosso dinheiro começa a sobrar, não é mesmo? Não que ele sobre, né? Mas a gente começa a tratar ele de uma forma com que ele não vai ser mais menor do que a minha despesa. Então, por isso que você começa a ver o seu dinheiro, que você começa a investir o seu dinheiro. Então, quando a gente entende isso aí, tudo muda. Então, vocês viram que são coisas que eu fui fazendo, né? Como eu já disse aqui, não foi da noite para o dia, mas a gente vai fazendo, vai aprendendo, daí a pouco já se torna comum já na nossa vida. No começo pode ser difícil, mas depois de um tempo já é comum você viver assim. E com isso você não precisa de abrir mão das coisas que você gosta. Às vezes você vai abrir mão de coisas que você nem gostava que você fazia por causa que a manada está fazendo. Às vezes você também vai abrir mão de coisas que você nem lembrava mais que você tinha aquilo e está ali tendo despesa com aquilo. Mas aquilo que você gosta, você vai conservar. Às vezes a gente vai ter que reduzir, né, algumas coisas por um tempo, mas a gente não precisa de abrir mão de nada que a gente gosta para poder ter uma vida mais tranquila e equilibrada. A gente vai só administrar melhor isso aí e sim abrir mão daquilo que não faz sentido nenhum. Bom, essas são as coisas que eu fiz, que fui fazendo com que eu me organizasse. Eu espero que ajude você também a se organizar. E se eu conseguir, uma pessoa comum, como a maioria de vocês aqui, brasileira comum, né? Que por muitos anos foi assalariada. Hoje eu só não sou assalariada porque eu trabalho por minha conta. Hoje eu não sou mais CLT, mas a renda é igual à maioria dos brasileiros. Então, se eu conseguir, é a prova que você também que está aqui me assistindo pode conseguir também e vai conseguir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, eu peço a sua ajuda compartilhando ele com outras pessoas que você acha que esse conteúdo também vai ajudá-las de alguma forma. Compartilha aí nos grupos da família, nos grupos que você faz parte, para aqueles amigos, parentes, né? A gente às vezes perde tempo compartilhando tanta coisa que não vai mudar em nada a vida das pessoas e por que não compartilhar um conteúdo que pode ajudá-las realmente. Então já clica aqui, compartilha, curte, comenta também se você quiser. Então já compartilha aqui, clica aqui também para deixar o seu like, o seu comentário se você desejar. Quero também agradecer a você que está aqui até o final desse vídeo. O meu muito obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!